TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, a todos os nossos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa, Janela do Céu, que Deus venha estar abençoando a tua vida. Nós estamos sempre aqui reunidos para buscar a vontade do Senhor, para ouvirmos da sua palavra. E é por isso que nós temos, então, todas essas programações que você assiste diariamente no Pão de Judá, através da TV aberta, que são palavras do Senhor para que todos nós possamos ser santificados, purificados, venhamos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que Deus venha estar abrindo cada vez mais os nossos corações, nós venhamos deixar que Ele faça essa obra no nosso coração de constrangimento, de transformação das nossas vidas. E nesse programa, no dia de hoje, nós então temos nosso convidado, nosso irmão José Cristóvão de Cuiabá, que veio de longe para uma reunião de presbitério, e também aproveitamos a sua estada aqui para fazer essa entrevista para que ele possa testemunhar. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Olá para você, irmão. Olá para todos os telespectadores. É um prazer estar aqui presente, podendo estar compartilhando do Senhor com todos e estar falando dessa maravilha que é ter a vida tocada por Cristo. Amém. Com certeza, né? Todos nós precisamos desse fluir do Espírito dentro do nosso coração. Então, gostaria de lhe perguntar, irmão, como é que foi o teu início, né, com o Senhor? Como que Deus foi te trazendo, né, para a casa dele? Amém. O meu início foi da seguinte maneira: eu tinha uma vida totalmente alheia ao Senhor, não tinha qualquer tipo de crença realmente em Deus. Eu acreditava em Deus como um ser que existia, mas não tinha a realidade dele na minha vida. E vivia meus dias da maneira que eu achava que era correta, da maneira que eu achava que me dava desfrute, prazer, que me engrandecia. E assim era, com todas as pessoas, fazendo o que era da minha vontade, do meu desejo. E numa dada época da minha vida, o Senhor fez um arranjo. Eu estava casado e houve uma separação com a minha esposa temporária. E essa separação foi exatamente onde começou o meu processo de que o Senhor deixou meu coração ver que o mundo não podia me dar nada. Nesse arranjo eu me senti totalmente livre para o mundo, fiz tudo que era do meu desejo, do meu deleite, mas nada daquilo no fim de algum tempo me dava satisfação, nada me preenchia. E daí o Senhor começou a me mostrar o que era realmente valoroso na minha vida, onde que Ele era importante na minha vida, e as coisas que Ele tinha posto na minha vida, aquilo realmente era o que eu tinha que me amarrar, me segurar e estar preservando, porque eram presentes dele para mim. E nesse período que houve essa separação da minha esposa, eu acabei conhecendo, através até dela, porque ela mudou de cidade, ela foi para o interior do nosso estado, e lá no interior ela conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu, apesar de estar separado com ela, tinha um ótimo contato com ela, assim, naturalmente dizendo, estava tudo bem, assim, nossa relação. E acabei conhecendo a igreja nessas conversas que a gente teve, participei de um grupo familiar, e desde então comecei a buscar o material da igreja. Comecei a acessar o site por início, acessar o site Pão de Judá, ouvir as ministrações, ouvir os ensinos, assistir os teatros, todo o material que tem do site, que é muito rico, ficava sempre acessando. E paralelo a isso, né, sempre eu sentia uma necessidade do Senhor no meu coração para que eu buscasse a palavra dele. E nisso eu comecei a rodar alguns locais. Assim, sentia vontade de buscar o Senhor, mas todo lugar que eu ia, passeava para poder buscar o Senhor, não sentia, falava, tem alguma coisa estranha, não é assim, não é desse jeito, tá tendo alguma coisa contrária à palavra do Senhor. E daí eu comecei a perceber que realmente o falar do Senhor de uma forma pura, genuína, estava fluindo através do ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da palavra da igreja. E nesse ministério aqui na igreja, eu comecei a cada vez mais tocar a palavra e me nutrir mais com as palavras do ministério. E comecei a tocar mais materiais. A coletânea apostólica foi um instrumento que me ajudou muito nesse período, porque aonde eu estava, ia viajar, colocava um CD, e lá um CD do mês todo tem muita ministração para a gente estar ouvindo. E aquelas ministrações eu parava, meditava e compartilhava com pessoas, e muitas pessoas que não têm ideia do Senhor,
mas assim, sentia uma vontade de falar, ia compartilhando. E cada vez que eu meditava nessas palavras, compartilhava, o Senhor ia trabalhando pontos dentro de mim. E eu começava a olhar para mim e falava assim, poxa, eu tenho tanta coisa ruim dentro de mim que eu nem sabia, que eu nem desconfiava. E o Senhor, isso acontece todos os dias ainda, e foi trabalhando. E daí comecei a acessar mais materiais da igreja, os livros, as apostilas, as semi-escolas, e cada vez mais fui me aprofundando nessa busca do Senhor, na consagração. Comecei a compreender o que é esse processo de buscar o Senhor, que não é seguir nenhum tipo de filosofia humana, não é seguir palavra de homens ou nem uma pessoa X, mas é a gente realmente numa relação íntima, subjetiva, começar a buscar o Senhor e buscar ouvir das palavras puras dele, que nesse ministério a gente vê que realmente não tem palavras de homens sendo ditas, mas é a palavra do Senhor, porque aquelas palavras tocam a gente de uma maneira que não é uma palavra que o homem está dizendo, do que ele acha, do que ele pensa, mas diz o que o Senhor fala na palavra, e a unção do Senhor realmente usa os vasos todos do ministério para poder estar falando com cada um de nós, levando esse auxílio da palavra, para abrir um pouco mais nosso entendimento, que o Senhor vai nos ensinando subjetivamente pelo seu Espírito, mas as palavras do ministério realmente dão fortalecimento nesse entendimento. Então, diante de tudo isso, eu fui entendendo realmente que o meu local, onde eu tinha que estar entregando meu coração e partilhando, era na Igreja de São Jesus Cristo. E daí, desde então, eu comecei a buscar mais, e eu ia no interior do estado, como eu moro na capital, em Cuiabá, e Rondonópolis fica a 200 quilômetros da minha cidade. Eu ia lá, assim, uma vez por mês, a cada 2 meses, partilhava com os irmãos e me edificava, mas o Senhor falava assim, não é assim que eu quero você fazendo isso todos os dias, você fazendo no seu lar. E daí eu comecei a ter um processo com o Senhor, e estou nesse processo ainda, mas hoje eu já entendo que o Senhor realmente tem essa visão do grupo familiar na casa de cada um, que é um momento que não é para homens, não é para se mostrar para pessoas que você está seguindo Deus, mas é um momento onde você entrega o coração, que você quer ter comunhão com o Senhor, e quem Ele colocar na sua casa naquele instante, quem Ele chamar para ir na sua casa, que você sentir de estar convidando, aquela pessoa vai ter esse derramado do Senhor, porque a pessoa que está fazendo o grupo lá é o Senhor Jesus. Ele vai ter a palavra, Ele vai passar para os irmãos. Então essa edificação toda foi acontecendo, e hoje tem essa visão toda, que eu fico super feliz assim, agradecido ao Senhor mesmo, porque me deu essa graça de estar recebendo a palavra dele, a salvação por ele, e me colocou num local onde eu vejo que o fluir não é de homem, é um fluir da palavra dele, e que a edificação é toda dele, e todo o ministério que tem realmente é só para que a nossa vida seja entregue ao Senhor, e a gente seja aperfeiçoado todos os dias para estar reinando com ele logo, se Deus quiser. Amém. Nesse período que o irmão começou então a buscar o Senhor, fazia o grupo familiar na tua casa. Isso. Faço ainda, e assim, tive uma séria dificuldade, porque vinha muitas palavras de razões na minha cabeça, mas você não vai conseguir fazer, não tem jeito, não tem como, e não tem ninguém assim, na cidade, só eu da Igreja de São Jesus Cristo, ninguém conhecia a igreja, ninguém fazia ideia o que era a igreja. E eu falava, Senhor, eu não consigo isso, não tem como fazer fluir isso. E quando eu começava a buscar, vinha várias situações que queriam me esfriar, e até deixei me esfriar. Mas assim, o Senhor sabe, conhece o coração, até que Ele foi apertando e deixou assim, me deu um sentimento que realmente eu tenho que fazer isso de todas as maneiras, sobre todas as coisas para Ele. E o Senhor começou a abrir, começou a romper, começou a trazer pessoas, trouxe mais irmãos para poder ouvir a palavra. Alguns foram, ouviram, não ficaram, outros que ficaram, aceitaram o Senhor, se batizaram. E aí eu comecei a perceber que realmente não é nada que nós fazemos. O Senhor nos dá uma situação para que a gente entregue o coração para Ele e busque viver a palavra dEle, sem pensar, sem arrazoar, sem saber como fazer, de que jeito fazer, mas ter dentro da gente, na verdade, um sentimento de servir ao Senhor. E esse sentimento é que faz derramar, na verdade, a graça dEle para que alcance outras vidas. E aí, assim, o Senhor me mostrou muito claro isso quando começou a trazer pessoas, e essas pessoas foram aceitando o Senhor, tudo pelo falar dEle, nada pelo que eu fiz ou porque alguém próximo de mim fez, mas porque o Senhor estava sendo exaltado, estava sendo glorificado e estava sendo passada a verdade dEle. E essa verdade foi tocando, transformando as pessoas. Então, assim, eu até compartilho que esse
buscar do Senhor com coração para nós mesmos é o mais importante do que buscar para querer passar para alguém. Porque é só a gente buscar viver a palavra que ela começa a derramar. Se vai ser em um dia, uma semana, um mês, 3 meses, um ano, o Senhor que sabe, mas Ele quer provar primeiro nosso coração para saber até onde nós vamos para poder obedecer Ele. E naquele período ali que você começou a abrir o grupo familiar, né? Primeiro recebeu a palavra, abriu o grupo familiar, fazia algum tipo de evangelismo, entregava os CDs. Como é que era o convite, né, para essa reunião? Eu comecei no princípio a chamar as pessoas para irem e chamava, convidava normal. Alguns iam, alguns não falavam, não quero, né, outra hora eu vou. E sentia assim no Senhor de começar a usar a ferramenta que eu tenho, que é de comunicação online. Então eu comecei a passar muitas mensagens por e-mail. Passar no Facebook, eu usava tantas coisas, eu falava no Facebook, falava com as pessoas, conversava sobre assuntos tão alheios assim à palavra. O Senhor foi tocando no meu coração que o importante daquilo lá não é para falar coisas do nosso dia a dia cotidiano, se não for da palavra dele, que edifica a gente. A gente pensa assim, a gente chama as pessoas em casa para poder jantar, para poder almoçar, conviver com momentos, partilhar aquele alimento natural, mas a gente tem o alimento espiritual que a gente tem que partilhar com a mesma intensidade, com a mesma vontade. E eu senti isso, comecei a partilhar esse alimento. Então assim, comecei a derramar e-mails, Facebook compartilhar, o site, TV Menorá, Pão de Judá, Rádio Menorá. E as pessoas foram tocando isso. E alguns falaram, poxa, Júnior, que legal, né? O material que você passou, gostei de ouvir a mensagem, gostei de receber a palavra. E aí começou a ter esse processo de ver esse movimento do Senhor na minha vida através desse partilhar do pão. Então as pessoas foram vendo isso, foram vendo que havia palavras que não eram palavras ditas por homem de uma maneira, mas era o próprio Senhor dizendo as palavras ali que tocavam o íntimo. E as pessoas refletiam, pensavam e vinham compartilhar comigo aquilo. Falavam que queriam receber mais. Então, amém. Assim, foi o ponto assim que eu achei principal, foi esse partilhar a palavra muito pela internet, pelos e-mails, mensagens, enfim, sempre mostrando que o Senhor está falando com a gente e direcionando as pessoas a buscarem Ele. Não falando assim, olha, vem até a mim buscar, mas ouve essas palavras, né? O Senhor vai falar com você. E realmente o Senhor foi falando e vai falando com cada um que está ouvindo, cada dia mais. É verdade. E como tem sido falado, até teve uma recente reunião, uma mensagem apostólica que foi falado sobre esse evangelismo virtual, né? Que nós perdemos muito tempo compartilhando, né, nas redes sociais ou na internet, mandando e-mails, coisas que não são do reino. E que hoje nós precisamos aprender a utilizar todas essas ferramentas para o reino, para o Senhor, né? Então, que você possa ser motivado pelo Senhor, encorajado a estar usando todas as ferramentas, né, que hoje existe para divulgar a palavra do Senhor, né? Porque isso é muito mais rápido, né? Acessa muito mais pessoas, o número de pessoas, em vez de você ir lá conversar com uma ou duas pessoas, né? Você tem acesso a muitas pessoas e nós precisamos aprender a utilizar todo esse material, toda essa tecnologia que existe e também divulgar os nossos materiais da editora Vento Sul, né? Divulgar as mensagens, postar lá no Facebook, né, as mensagens de edificação, porque às vezes a pessoa vai lá e assiste até de curiosa, né? Não é porque ela quer ouvir, mas vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que o meu amigo aqui quer me mostrar, e aí ouve e está recebendo o pão vivo que desceu do céu, está recebendo a palavra. Então que você possa ser incentivado, motivado pelo Senhor, assim como o nosso irmão que utilizou então esses meios, né, para estar evangelizando sozinho na cidade, né? Então que você também possa fazer isso, levando a palavra para todos os seus amigos, familiares, todos os teus contatos, porque o Senhor, Ele quer ver de nós esse desprendimento, né, de evangelizar, de falar o tempo inteiro da palavra do Senhor. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.